Sejam todos bem-vindos ao podcast da Conspisa. Nós estamos aqui na sede da empresa em Curitiba e estamos iniciando um novo projeto de comemoração aos 55 anos da Conspisa. E mais do que isso, a gente está fornecendo um conteúdo para todos os especialistas das áreas, engenheiro ambiental, engenheiro civil, enfim, todo mundo que se envolve pela questão ambiental, pelas soluções ambientais. Hoje nós temos o prazer e a honra de estar aqui na sede da Conspisa e aqui está o criador de tudo isso, seu Ângelo Pisato, que criou a Conspisa em que ano, seu Ângelo? Já se apresente, seu Ângelo, por favor. Em 1971, a Conspisa nasceu. Mas o senhor já é laboratorista do DR, né? Eu trabalho na estrada desde 1968. Então eu iniciei minha vida profissional como analista de material rodoviário. Então eu me formei pelo DR, estudei 2 anos lá e depois começamos a trabalhar em construção de estrada. E daí depois eu montei a empresa quando estava trabalhando no laboratório. Então primeiro eu entendi de estrada, aprendi a fazer estrada. Daí depois começamos a construir. Mas é muito pouco tempo, né, senhor Ângelo? 55 anos, só isso, né? 55 anos. Mas ok, ó. E a gente tem hoje o privilégio, e a gente está muito feliz, né, seu Ângelo? Muito. De receber uma empresa que é parceira, foi parceira da Conspisa. E hoje aqui está representado por o Alisson Mendonça, coordenador do meio ambiente da Via Araucária. Alisson, obrigado pela presença. Agradeço em nome da Via Araucária. A gente está num ano aí que a gente ouve muito falar sobre preservação ambiental, sobre recuperação, sobre redução dos impactos, então é um prazer tremendo estar aqui falando com vocês sobre isso. Valeu. Também está presente aqui Daniele Pisato, que é a diretora-geral aqui da Conspisa. Tudo bem, Dani? Tudo jóia. Então a Dani vai participar desse bate-papo também, lembrando que esse projeto, ele tem o objetivo de trazer conteúdo técnico, não só para os profissionais, mas também para todo o público leigo. Então, nós estaremos com todo esse conteúdo nas mídias sociais da Conspisa, no YouTube, LinkedIn. Você que é profissional também e não tem tempo para assistir, vai estar no Spotify. Então, a gente vai ter no Spotify da Conspisa essa entrevista técnica para você ir acompanhando aí, dando percurso de casa, do trabalho para alguma obra, né? Alisson, então eu tava vendo no site da Via Araucária, nas mídias sociais também, que tem a cartilha da Via Araucária, né? Revista da Via Araucária, né? Isso. Onde o público em geral pode estar acompanhando tudo que a Via Araucária vem fazendo nas concessões que ela possui. E eu acho que isso é algo muito importante, porque o público entender quais são os desafios da concessionária é fundamental, né? Essa é uma atividade muito importante da concessionária, que é a nossa comunicação social, né? Então, a revista, ela é um dos meios que a gente tem para nos comunicarmos com a comunidade afetada, seja o usuário que trafega pelas nossas rodovias, seja uma comunidade do entorno que mora próximo dessas rodovias e usa ela para se locomover, e além da revista que traz ali algumas informações dos eventos, alguns indicadores, algumas questões relevantes, campanhas de segurança viária, nós também temos o site com todas as formas de contato com a concessionária. Então, qualquer dúvida, né, moro próximo de uma rodovia que a Via Araucária administra, o que eu faço ali? Eu quero fazer uma obra ali próximo. O que será que eu tenho que consultar a concessionária? Lá no nosso site tem todos os canais de comunicação, a nossa ouvidoria é o principal canal, mas tem uma série de perguntas e respostas, sim, que se dão... temos muitas maneiras de nos comunicarmos com o usuário, inclusive nas bases de serviço operacional temos um totem online lá onde pode falar com alguém da concessionária em tempo real, caso esteja viajando. Não, isso é perfeito, porque essa proximidade é essencial. Enfim, seu Ângelo, então vamos falar um pouquinho sobre soluções para o meio ambiente, né? Eu queria só começar perguntando para o Alisson, qual hoje é o principal desafio que a concessionária do porte da Via Araucária tem em relação às soluções ambientais? Nós temos alguns desafios, eles são todos muito, muito consideráveis, né? Então, nós temos obras de 400 e tantos quilômetros de duplicação para serem realizados,
ou de faixas adicionais, que vão ter aí um alto número de supressão da vegetação, e aí o nosso desafio ele começa a ir em buscar áreas para a gente realizar o plantio compensatório, ou seja, para cada árvore que a gente corta, a gente vai multiplicar ela por 2, 3, 4, dependendo da espécie, até 10 em alguns casos, e aí a gente busca áreas com maior valor de biodiversidade para fazer esse plantio. Então esse é o nosso maior desafio ambiental hoje, mas, além de tudo, na área da rodovia, são a estabilização dos nossos taludes, terraplenos, corte, aterro, e aí as soluções que possam aí garantir que ao longo dos anos essas estruturas elas se mantenham ali bem conservadas e seguras para que não coloquem a rodovia em risco. João, eu fico muito feliz de receber o Alisson aqui com engenheiro ambiental. Daniela é minha filha, engenheira ambiental também, porque vocês começam uma nova era. Porque antes era fazer estrada, simplesmente fazer estrada. Hoje já está tendo uma consciência que o meio ambiente é mais importante. Então a estrada, normalmente o pessoal vê uma estrada como uma agressão ao meio ambiente. E eu acredito que não precisa ser assim, desde que seja feito com técnica. E o tempo que o Brasil vem construindo estrada, a quantidade de estrada que foram feitas, tudo. Então eu tive a oportunidade de participar disso, e sempre com essa consciência ecológica, e sei que a gente pode fazer muito, muito mais do que está sendo feito. Não só em termos assim, mas transformar, digamos assim, a estrada, além de segurança. Então, na hora que você faz matéria florágica, porque o que vai segurar essa estrada lá vai ser o meio ambiente, vai ser o investimento vegetal que vai segurar. Então você vai fazer pontes, vai fazer terraplanagem, vai fazer asfalto, mas o que vai segurar isso vai ser o meio ambiente. Então o que acontece é o seguinte: durante todos esses anos fazendo tantas obras que a Conspisa fez, então você vê até você considerando que nós plantamos 45 mil árvores por mês para recuperar a selva amazônica, 15 anos. Então tinha que recuperar uma área dele. Primeiro virava um deserto. Você tinha que recuperar o deserto, fazer um passo no deserto, depois introduzir a floresta como era. Então nós tínhamos um limite de 10% que nos podia variar nas árvores que estavam lá. Então reconstituir, e normalmente, digamos assim, reconstituía 100% do que é. Mas eu vi durante esse tempo todo, então nós tivemos muito desafio. Teve, muitas vezes, governadores que eles queriam uma estrada que ela fosse turística, ecológica, então nós participamos disso. Então, e daí eu sempre me preocupei. Então você não pode agredir. Você pode até mostrar um canavial para as pessoas, mas não pode fazer canavial a estrada inteira. Então essas coisas todas. Então agora com a concessionária, que quando não existiam as concessões, então era tudo muito difícil, porque o poder público, qualquer coisa em fazer licitação, era difícil. Dependia de decisão de muitas pessoas. Hoje a concessionária, ela constrói a estrada e ela vai ficar durante 25 anos lá, né? Administrando isso. E isso melhorou muito. Então a gente, qualquer um percebe, se vê que você pode até se queixar de preço de pedágio, mas toda a população concorda. E tem um desafio operacional também, né, Alisson? Para manter toda essa estrutura de manutenção e de soluções, né? Exato. A concessionária ela tem um contrato de concessão, né? Então ela trabalha. A concessionária nada mais é, no fim do dia, do que uma prestadora de serviço público, né? Contratados pelo poder público para executar um serviço de especialistas, né? E dentro desse serviço, um dos nossos maiores desafios, além de toda a operação da 277, que é uma rodovia, o maior fluxo de escoamento aí de carga do Paraná, além de 418, contorno norte e sul, que são rodovias que estão dentro dos trechos urbanos, o nosso desafio é manter essa rodovia, vou usar um termo mais brando, manter essa rodovia limpa, né, nos olhos do usuário, de olhar para o lado e ver que a grama está sempre a 5 centímetros ou 10 centímetros, para que não cresça uma vegetação arbustiva ali que começa a trazer árvores e trazer risco, né, porque árvore muito próximo da pista é risco, né, de acidentes. Enfim, o desafio é manter essa rodovia sempre com esse aspecto de segurança, de limpeza, porque o usuário ele possa trafegar com conforto, porque é um item do nosso contrato. Então é um desafio,
porque em épocas de verão você faz a roçada da grama, vem uma chuva e uma semana depois essa cresceu mais do que estava antes. Então, nosso desafio de manter, né, nossas equipes de conserva, já parabenizo os times aqui, o desafio deles é manter essa rodovia nesse estado impecável que a gente tem buscado deixar. Então, eu sei que eu vou poder ajudar bastante, porque o que acontece é o seguinte, quando você implanta, então você vai lá, você vai você tem um plano, você tem que segurar a estrada em pé, tem que segurar os aterros, tem que segurar os taludes, não pode cair. Só que daí, a conservação é que vai definir o que vai ficar lá. Então, esse pessoal de conservação é tão importante, ou mais até, do que a gente que planta. Então tem que fazer treinamento desse pessoal, porque a vegetação tem um comportamento. E esses anos todos que a Conspisa vem trabalhando, então a gente sabe o que acontece. Quando você corta, quando aparece a terra, quando se corta demais, os riscos, deslizamento, tudo. Nós vamos observando tudo isso. E agora eu quero passar para você, Alisson, e procurar casar com essa ideia de pensar em meio ambiente, porque nós desenvolvemos tudo. Então a Conspisa, ela faz gestão de resíduos ambientais. Então até a bituca de cigarro fumada que ficar lá no meio ambiente, nós temos condições de coletar ela e transformar em produto que pode ser usado na recuperação de arte degradada. Então, digamos assim, até esses BOs que existem lá, nós temos condições de ajudar nisso aí, para fazer dentro dessa visão de meio ambiente, como engenheiros ambientais que vocês são, já ver tudo isso, desde a altura de corte de grama, para não cobrir placas de sinalização, para você evitar um acidente, o consórcio de vegetação para você não ter risco de deslizamento, de queda, porque você sabe que numa estrada tem água, chuva, e tem vertentes, tem um monte de problemas de água, inclusive, e tudo isso a gente viveu durante todos esses anos, e hoje nós temos condições de ajudar e muito. Você sabe, Alisson, que você falou ali das equipes, né? E eu até lembro do meu filho, porque às vezes a gente tá viajando e a gente vê as equipes ali trabalhando na roçada, uma vez ele perguntou para mim assim, nossa pai, mas como que eles conseguem dar conta de de portar toda essa estrada, porque não tem fim, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre esses desafios operacionais e como que... Porque esse desafio, ele está ligado muito à segurança da estrada, né? E, por outro lado, o desafio da sustentabilidade também, né? Então, eu acho que para vocês aí da parte ambiental é um grande desafio. Quando a gente fala sustentabilidade, a gente olha para o meio ambiente, mas a gente também olha para a questão de direitos humanos, segurança viária, né? E conforto da população que está em volta. Então, a gente tem um desafio operacional gigantesco, que é a Serra de São Luís do Purunã, né? Então, serração complicada, a Serra de São Luís do Purunã, aqui numa região, na região de Curitiba, onde tem muita neblina, né? Então, uma serra perigosa. Então, os desafios eles começam por aí, né? A sinalização, as equipes de sinalização conseguirem manter aquela serra, mesmo com neblina, de uma maneira trafegável, né? E aí as coisas começam a se relacionar. Então, ter uma sinalização horizontal e vertical bem colocada, para que o usuário não se perca enquanto trafega, ter uma roçada bem feita, a vegetação baixa, para que caso tenha algum animal por ali, a gente tem muitos casos com cachorros que saem às vezes do meio do mato e vão para a pista sem observar, né? Eles não têm o costume que a gente tem de olhar para atravessar, então eles vão sair do mato e ir direto para a pista. Então, a gente olha os dados de ecologia de estradas, geralmente nessas regiões com roçada mais alta, que tem mais incidentes com animais, não é geralmente a presença de floresta, é geralmente a presença de uma vegetação arbustiva onde o animal está escondido no meio e sai. Então esse é um desafio, e a serra ela geralmente junta, é complexo o nível de desafios, então é um desafio ambiental, um desafio logístico, né? Porque às vezes um acidente na serra é difícil de você retornar, manter uma roçada em serra também é difícil, né? Porque tem alguns locais onde você tem menos área de trabalho, então você tem que manter algumas áreas isoladas. Então, a Serra de São Luís do Purunã é um caso bem particular, né? E nós temos colhido bons frutos
dos investimentos que foram feitos na Serra de São Luís do Purunã. Falando de investimentos, assim, nesse primeiro ano de Via Araucária foram mais de 500 milhões em obras. Sim. De trabalhos iniciais, que a gente chama que são serviços de primeiro ano, que ainda não são obras de duplicação ou faixa adicional, mas são serviços de recuperação daquela rodovia, de colocar numa condição trafegável, e aí isso entra a conserva, né? Então essas equipes que chegaram lá no primeiro mês de operação, a gente está com quase passou um pouquinho de 1 ano e meio agora, essas equipes que chegaram lá com essa rodovia no estado sem concessão, né, e tiveram que passar o pente fino lá, então esse foi um desafio bem grande desse último ano. A administração da 277 do contorno, que eu mencionei para vocês, fazem parte também desse desafio, e aí nisso o alto número de atendimentos aí que as nossas equipes elas precisam fazer por conta dessas rodovias mais movimentadas. Então, no contorno norte, temos mais engarrafamentos, os veículos estragam mais, o nosso DINT tem que ser mais acionado. E aí, já puxando o gancho dessa fala, nós temos aí, foi implantado no último ano, 5 guinchos elétricos na nossa frota. Então, o que a gente conseguiu reduzir, cada guincho ele reduz aí as emissões atmosféricas, né, daqueles gases que fazem mal para a camada de ozônio em 5%. Cada um reduz 5% das nossas emissões gerais. Então, hoje a nossa frota, eu não lembro o número, mas dela, 5 veículos são elétricos e tivemos uma redução bem significativa nos gases de efeito estufa, né? Então, essa aí é parte do desafio. E, assim, acho que para finalizar os desafios, assim, acho que eu trouxe aqui para a gente conversar, a questão do gerenciamento de resíduos, né? Nós temos aí municípios muito bem estruturados com o gerenciamento de resíduos, mas ainda estamos trabalhando muito com a educação ambiental com as comunidades, porque ainda se tem o hábito de levar o resíduo para a rodovia. E aí a Via Araucária acaba assumindo esse serviço, né, que é um serviço que não é a nossa especialidade, fazer coleta de resíduo municipal, mas como ele está do lado da via, ele pode colocar via em risco, vetores, animais, enfim, a nossa equipe de conserva, além de fazer todo esse cuidado com sinalização, com vegetação, também tem que fazer o recolhimento desse resíduo. Então, só aproveitando o gancho que ele falou, uma coisa muito importante. Uma coisa que eu já me preocupava, que nem em Mato Grosso, então você vai na polícia rodoviária, os caras têm exposição, né, de animais empalhados, que se acidentam na rodovia. Então eu mesmo sempre defendi para eles o seguinte: você fazer uma vegetação nas laterais, uma vegetação numa determinada altura, que os animais não caiam no meio da pista. Que eles vejam. Então nós participamos da Transpantaneira, então todos os animais chegavam ali, não tinha chance, porque já estava em cima. Então nós procuramos sempre fazer um consórcio de semente, da vegetação ficar numa determinada altura, para os bichos não serem pegos de surpresa. Então eu já vinha pensando disso há muitos anos, e você coroou com o que você me falou. Você falou o negócio de São Luís do Purunã. Por coincidência, nós fizemos uma obra lá também. Quando eu estava construindo, então teve um deslizamento de terra lá, que invadiu lá e deu processo muito grande na justiça, que eu tive que ir depois de garantir. Nós fizemos, depois recuperamos aquela área que deslizou, e daí eu tive que ir lá na justiça para testemunhar a favor das pessoas que construíram e garantir que eu ia recuperar aquilo e não ia acontecer mais. E nós fizemos isso lá, exatamente na situação também a Conspisa participou, né, nessas obras aí. Então essa longa quantidade, hoje não dá para, aonde você for, dá para dizer onde a Conspisa não participou, porque nós fizemos muita coisa. E isso aí, então, nós aprendemos ao longo desse tempo todo como lidar com essas coisas. Então, o que nós traçamos, a Conspisa traçou como meta? Primeira coisa, então, criar uma tecnologia porque a terraplanagem anda muito rápido. E às vezes pega uma época de seca, então anda muito a terraplanagem. De repente, você tem uma quantidade muito grande de terreno exposto que você tem que conter. E normalmente, quando chega em agosto, que nem agora é a hora que começa a liberar os frentes de serviço. Mas daí chega agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro já cai o mundo por baixo. Dezembro chove e tal. Então você tem 3 meses para fazer milhões de metros quadrados. Então a Conspisa, a parte industrial da Conspisa, nós desenvolvemos para poder, digamos assim, chegar e fazer rápido.
que a gente entende. Então nós acompanhamos aqui toda a época de chuva de todas as regiões, quando vai baixando as chuvas, quando começa a chover mais, justamente para resolver esse problema. E daí nós criamos assim, digamos assim, uma visão rápida. Primeiro, conter erosão, aplicação. Segundo, você tem que conter um talude. Então você fazer um consórcio de sementes de raiz profunda que contenha os taludes. E o terceiro ponto, que esse consórcio de semente, a altura dela não cubra as placas de sinalização. Porque dela vai permanecer numa altura que, se houver qualquer problema, vai estar sempre as placas de sinalização expostas. E isso que ele falou, quando você tem uma vegetação muito alta, isso é na escolha da semente que faz. Você corre o risco de incêndio também. É muito perigoso. Então, tudo isso faz parte, digamos assim, do nosso dia a dia. E aí, é que a gente tá até pensando nisso, é a integração da engenharia ambiental com a parte operacional, né, Alisson? Que é um desafio também, né? A gente fala, eu vou descer um pouquinho da cadeira de engenharia ambiental, porque a gente tem colegas de profissão, né? O time da área ambiental, ele foge um pouquinho. O engenheiro ambiental está lá, geralmente fazendo a gestão, mas aí nós temos alguns colegas que são os biólogos, os geógrafos, os botânicos, né? Que dão todo o suporte técnico para a gente conseguir fazer a gestão desse ativo, assim. Então, o nosso olhar, assim, como meio ambiente, falando aqui da Via Araucária, né? O nosso time, ele está dentro de cada um dos processos da empresa. Então, nós temos um time voltado para trabalhar dentro de projetos, então, para avaliar o projeto quando ele está lá em concepção ainda, quando a duplicação está sendo desenhada, para dizer, olha, vamos fugir dessa app desse lado, vamos tentar jogar para o outro, será que isso é possível? Ou beleza, a gente identificou uma nascente que ela está prejudicada. Eu não posso prever em projeto já alguma ação de recuperação dessa nascente para que ela volte a escorrer, ela volte né, a cumprir o seu papel ambiental e social, né? Aí a gente tem também uma parte do time dedicado a tá dentro da operação, então que está junto com os nossos times operacionais aí que vão fazer todos os atendimentos da rodovia, então manter as nossas bases funcionando. Parte do time também fica dedicado à conserva, então está sempre acompanhando, vistoriando, orientando, né, as atividades de poda, de supressão, de roçada, né, para que isso seja feito sempre com o maior cuidado com o meio ambiente que a gente tem. Nós temos aí um serviço 24 horas de atendimento a ocorrências com animais domésticos e silvestres na via, então esse serviço ele vem aí para, às vezes acontece algum acidente, né? A gente tem algumas aves às vezes que elas são atropeladas pelo vácuo dos caminhões, então elas acabam quebrando aí uma asa, uma pata, e aí elas são tratadas pela nossa equipe de médicos veterinários, com as nossas clínicas parceiras. Então, a nossa equipe de meio ambiente, ela está dentro de todas as áreas da Via Araucária, né? Então, seja na área de projeto, na execução das obras, na conserva, na operação, até dentro da administrativa, porque parte da nossa equipe cuida também das questões de sustentabilidade e os padrões de desempenho aí do Banco Internacional. Então, a integração, ela, na verdade, não sei nem se é uma integração, eu acho que para a Via Araucária, meio ambiente, e eu acho que todas essas, não só falando de Via Araucária, mas acho que a gente está entrando num período que as empresas elas já nascem como meio ambiente muito mais como parte das áreas, e a ideia, e eu acho que o ideal, é que as empresas tomem essa postura de que meio ambiente não seja mais vou consultar meio ambiente depois para ver o que a gente faz, que meio ambiente entre na parte de planejamento para que a gente consiga viabilizar as obras que são necessárias, para que a gente consiga viabilizar a roçada, para que a gente consiga viabilizar a implantação de soluções aí de roçada que a gente não precise passar um caminhão movido a diesel, dia sim, dia não, né? Porque às vezes a gente não considera o consumo de diesel como impacto, porque a gente não vê, né? Gás de efeito estufa a gente não vê. Sim. Mas aí um trator que vai fazer o corte, de fazer aquela roçada mecanizada, o diesel ou qualquer outro combustível, né? Tem um fator de emissão aí, joga gases poluentes aí na atmosfera, a gente não vê e a gente acha que isso não é impacto. Às vezes a gente acha que
que jogar o papel de bala errado no lixo é o que vai destruir o planeta. Talvez o que está destruindo o planeta, sim, a gente começa a perceber com os estudos que é o que a gente não vê. Geralmente são esses gases, são os efluentes do lixo que está em algum lugar errado. Então é isso, assim, acho que o olhar para o futuro, aí a gente vai ter a COP30 no Brasil esse ano, né? Então, olhar para o futuro é tentar mapear isso que a gente não vê, porque o lixo que a gente joga errado, a gente vê e vai lá e corrige. Isso é fácil de resolver. O problema é quando a gente não vê, então é buscar essas, como o seu Ângelo falou, é buscar essas soluções alternativas para servi-lo. Só deixa eu comentar uma coisa, porque assim, eu acho que a presença do Alisson aqui, da Via Araucária, representando a Via Araucária, está sendo um ponto importante para a população leiga. Porque olha a complexidade, e eu até faço uma meia-culpa aqui, Alisson, porque quando a gente coloca aqui a engenharia ambiental, né? Parece que é só um engenheiro, né? Mas não, existe todo um arsenal de profissionais que estão ali, né, seu Ângelo? Então, veja, eu acho que esse projeto que nós estamos iniciando hoje, e agradecemos mais uma vez a presença da Via Araucária, é fundamental para o público leigo. Não só para os especialistas, mas para as pessoas entenderem, né, o dia a dia. Eu queria aproveitar o gancho que ele falou do Sim. negócio de meio ambiente. Então, a Conspisa, inclusive nós estamos premiados. Eu já sou até nome de rua, já tenho até uma comenda de meio ambiente por ter feito trabalhos assim fantásticos. Mas nós temos, por exemplo, então o que a Conspisa faz? Tem umas 5 multinacionais, por exemplo, que jogavam todos os resíduos no aterro sanitário, que nós tiramos esse material, transformamos em produtos para recuperar a área degradada. Entre eles, cigarro aprendido. Todo cigarro aprendido pode vir para cá. Nós separamos o fumo, o filtro, o celofane, que seria um polipropileno, que ele vem tudo sujo. Então nós transformamos tudo isso em produtos para recuperar degradado. Então o fumo vira adubo, o filtro vira um material para colar semente e fazer um tipo de um filtro em cima do terreno. Veja bem, nós sabemos o que fazer com tudo isso aí. A Conspisa avançou muito nisso. Então o nosso forte, e nós estamos assim, eu tenho umas 5 multinacionais que jogavam tudo no aterro sanitário, que hoje é tudo para nós. Inclusive a saída de gestão de resíduos, em destinar, você tem que criar um produto, que nem aqui. Entra acetato de celulose. A Daniela recebe acetato de celulose. O que sai daqui, acetabucha, não morreu acetato de celulose. O fumo, cigarro aprendido. Fumo, cigarro aprendido. O que sai daqui é um adubo orgânico para você fazer reflorestamento. Sim. Sabe? Então, todas essas coisas. Então, tem uns papéis, por exemplo, assim, que são papel que ele tem assim, um tratamento de resina e que ele não vira papel mais. Então, você cair na fábrica de papel, vai rejeitar e vai jogar no meio ambiente. Então, esse papel, quando a gente tritura num moinho especial, que ele quebra a molécula dele, transforma ele num algodão. Só que como ele tem um tratamento, ele demora para se deteriorar. Então, essa demora, mas é 60 dias. Depois o meu organismo come ela. Mas é o tempo que fica protegendo o terreno contra o choque da água. Então você contém erosão com esses materiais que estão poluídos. E pelo incrível que pareça, um cigarro fumado, teremos pega assim, então você olha no cigarro fumado, numa bituca de cigarro, você vê um filtro, você vê uma quantidade de fumo e você vê cinza, carvão. É um material para você combater a área desertificada. Então quando você vê assim que começa, o terreno começa, você vê muito em aeroporto. Então você começa a ficar aquele terreno amarelo, aquilo ali já é na evaporação da água, ela carrega as moléculas de carbono, desestrutura o solo e vai virando deserto. Então você tem que devolver o carbono para o solo. Esse material dá para usar, para fazer isso, combater deserto. Claro que daí tem as quantidades, então você vai usar tudo. Então a Conspisa vem fazendo isso há muitos anos. Então o nosso grande forte, nós pegamos, veja bem, Souza Cruz, em Uberlândia. Nós ficamos 17 anos lá. Daí eles pegaram e participaram do concurso mundial da Souza Cruz da gestão de resíduos. E ganharam em primeiro lugar no mundo em função de nós. E mandaram comunicar. Graças a vocês, 99
99,6% de todos os resíduos gerados pela Souza Cruz, inclusive esgoto tratado, virava tudo em produto para área degradada. Isso foi 17 anos. É um projeto, né, seu Ângelo? E veja, a Conspisa participou disso, e esses projetos de recuperação, né, tanto da questão de áreas degradadas, a questão da revegetação também, eu acho que são projetos essenciais, né, e que precisam ser mostrados, Alisson. Nesse sentido, a Via Araucária, como que tem lidado tem construído esses projetos e como enxerga essas possibilidades? Nós temos alguns bons projetos. O seu Ângelo falou sobre a gestão de resíduos, né? Nós iniciamos as operações, eu sou paranaense, né? Mas eu falo, chegamos aqui como Via Araucária, mas a Via Araucária iniciou as atividades lá em março de 24, e a gente chegou, e um dos primeiros desafios de quando você vai iniciar uma concessionária é a gestão de resíduos. Então, a gente buscou parceiros, empresas, e chegou num valor exorbitante de gerenciamento de resíduos. Estava, assim, estourando todos os orçamentos possíveis, e fizemos aí um projeto interno, né, eu e meu time, e a gente conseguiu otimizar, e nós tivemos o primeiro ano, depois desse início, o primeiro ano de operações aterro zero. Então, todos os nossos resíduos da operação, eles estavam passando ou por venda, coprocessamento, doação, ou reutilização. Então, esse eu acho que é um dos projetos que a gente mais se orgulha, porque foi o nosso primeiro prêmio, né? Então, nós fomos indicados aí no prêmio NTT, né, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, finalistas do prêmio Sustentabilidade Ambiental, né? E aí o nosso, assim, esse é um projeto que a gente se orgulha muito, né? E também a eletrificação da frota é algo que pra gente Importante. é importantíssimo, né? E eu acho que além de tudo isso, assim, o que a gente traz aí de relevante é que nesse ano a gente finalizou agora, nos últimos 2 meses, nós fizemos para falar de meio ambiente ou falar de questões socioambientais, nós fizemos um diagnóstico ambiental socioparticipativo com todos os municípios onde a concessionária passa, para identificar com a comunidade e com os representantes de meio ambiente ou social daqueles municípios, quais eram os principais problemas de meio ambiente. Sim. Onde a rodovia passava. Então, olha, a concessionária vai administrar essa rodovia. Sim. O que você vê de problema ambiental e social aqui? Então, de lá a gente tirou questões sobre gerenciamento de resíduos, falta de esgoto, falta de energia em alguns lugares, mas já começamos a perceber na comunidade do entorno preocupações com a biodiversidade. Alguns fazendeiros falavam, olha, eu via muita onça parda daqui a 15, 20 anos e hoje eu não estou vendo. Eu vejo uma que sai no jornal às vezes, minha preocupação era eu queria que não tivesse onça parda, agora eu começo a me preocupar que ela não está mais aparecendo. Então, com esse mapeamento, com esse diagnóstico, aí a gente com a prerrogativa de... a gente não pode mais fazer obra pensando em vou cortar uma árvore e vou plantar uma árvore. Não é mais suficiente isso. As obras elas não vão se sustentar. Enfim, o modelo de obras ele não se sustenta porque para eu plantar uma árvore de volta, até ela crescer e voltar a fazer todo o papel ambiental que ela tinha, seja de filtrar o CO2, seja de filtrar a água no solo, eu vou demorar anos. Então, a concessionária, vendo esse diagnóstico feito pelos estudos e com a comunidade, vai desenvolver aí seus plantios compensatórios aí, visando introduzir essas espécies novamente aí nos locais onde ela está inserida. Então, essa questão da preservação e dos projetos é fundamental. E nesse sentido, seu Ângelo, a Conspisa também desenvolveu muitos projetos, né? Então, eu acho que o senhor pode falar um pouco agora, porque eu acho que é uma área pouco falada dentro dessa parte de rodovias, dentro de ferrovias, aeroportos, né? Com certeza, exemplos que a Conspisa já efetuou algum trabalho, algum serviço, para a gente entender melhor essas tecnologias. Sim, com certeza. Que ela está totalmente... Até voltando a falar, que ele falou o negócio das ADES, tudo. Então, o comportamento das ADES. Por exemplo, num aeroporto, você sabe que as pombas, por exemplo, elas vão comer semente se tiver um terreno degradado. Então, você tem que fazer
você tem de fazer uma grama fechada, porque daí ela não vai no meio daquela grama fechada, porque ela tem medo do predador. Então, nesse caso aqui, você vê aqui tem uma grama que não precisa ser cortada. Então, essa aqui foi desenvolvido para poder baratear custo em pedágio. E você vê que ela está em cima da areia, ó, e você vê que a sementinha dela fica baixinha. Talvez ela ultrapasse, digamos assim, da cartilha, que chega lá, tem que ficar no máximo com 20 centímetros de altura. Mas acontece que quando ela dá a semente que cai, daí o talo cai. Então ela não afeta. Mas no visual de estrada, isso aqui, ó, esse é revestimento vegetal no canteiro central da rodovia, isso aqui é excelente, porque você não... No todo, você vê sempre uma altura, você não agride, não precisa apertar. O senhor fala uma questão interessante sobre as aves de aeroporto, né? De aeroporto, né? Sim. Que até mesmo o tipo de... Então, que nem essa vegetação aqui, se um quero-quero se sentar aqui, ele não vem em volta dele, não se instala. Ele tem que ser a grama bem baixinha para ele deitar e ele vem em volta. Tem dois problemas, né? A grama ela não pode estar muito baixa, que tenha solo, e nem muito alta, que propicie o lugar para voltar a ser uma floresta. Exatamente. Ela tem que ficar nem mais nem menos. Ela tem que ficar daquele tamanho sem crescer e sem diminuir. Então, veja bem, eu vou contar uma parte técnica para vocês. Ó. Uma semente precisa de 3 fatores ao mesmo tempo para germinar. Ela tem que ter temperatura, umidade e claridade. Então, digamos assim, choveu, fez tudo, tal, caiu semente, mas não passou a claridade, não passa. Mas se você cortar e mostrar a terra, vai nascer tudo quanto é tipo de mata, colornel, você acaba com o revestimento. Então, isso aqui ó, tem uma altura de, digamos lá, 15 centímetros. Essa altura, então, ela tem um choque para receber o choque da água. E ela resiste isso aí, e a raiz vai a 30, 40 centímetros de profundidade. Então, você conteve. Essa aí, o ideal é não cortar. Certo? O ideal é não cortar. Porque se você cortar, daí vai nascer tudo quanto é coisa. Então você tem que conduzir para nascer aquilo que você quer que nasça. Então ela vai inibir o crescimento das outras, né? A sombra que ela faz e... Entendi. Então se você pega uma esmeralda, é tudo bonitinho, plantou, tudo bonitinho. Tecnicamente, digamos assim, ela vem com uma camada de fertilizante, quando ela gastou aquela camada, ela começa a abrir espaço. Daí começa a abrir tudo quanto é tipo de mato. E isso aqui não. Daí você usa, por exemplo, nesse fertilizante que tem aqui, ó, ele é feito para não nascer, para não contaminar. Então você gasta um pouco na hora, você pega um subsolo, coloca uma matéria orgânica, que nem aquela, que não nasce mato, é própria do topsoil, daí depois você faz o revestimento vegetal, nunca mais nasce mato e sempre vai ficar. Essa questão da grama em placa, que você falou que não gosta da grama em placa, né? Mas... Porque se você olhar nos taludes de corte, aterro, você pode ver as placas de grama, ela seca e não vinga. Exato, ela vai precisar de uma manutenção, assim, eu não sou especialista, mas ela, pelo que eu observo, ela precisa de uns 8 meses de cuidado, dia sim, dia não, de substituir placa que não pegou, para que ela comece a dar certo. Então, obra que você termina, assim, não é o caso da concessionária, mas obras... Por exemplo, contratei alguém para fazer uma obra num terreno que eu tenho. A pessoa vai lá, vai instalar a grama em placa, vai embora e não fica monitorando, a grama não vai pegar, porque vai vir uma chuva mais forte, vai levar, vai vir, enfim, alguma série de coisas pode acontecer, uma seca pode não fazer ela não vingar. Então, eu acho bem ineficiente pensando na quantidade de coisa que a gente tem. O senhor Ângelo sempre fala, né? Que a grama em placa é para pequenas áreas, é jardim de casa, não seria Para estrada. Tecnicamente não é adequado para Tem estrada. outro problema, até vou falar aqui, é interessante, porque a grama em placa, ela vem com uma camada de terra, e eles colocam isso aí, eles trabalham com subsolo. E daí o que acontece? Eles trazem no fertilizante. Depois eles compactam numa camada fininha para você ganhar no transporte. Então você leva com aquela grama, ela vai para aquela terra fertilizada. Na hora que você coloca em cima do subsolo, ela não desce com o subsolo. Ela fica se alimentando da nossa camada leveira. Daí o que acontece? Daí ela abre o espaço e começa a nascer mato. Ou simplesmente ela faz uma outra coisa pior em questão de aterro. Porque pelo concreto asfáltico passa 7% de água. Então a água
ela tem que sair de baixo, sair nas laterais. E aquela camada de terra compactada, ela faz o envelopamento. Esses são os panelão. É. Ô, Ângelo, e aí, assim, pensando nessa fibra manta, em quanto tempo, mais ou menos, ela tem um custo mais elevado na hora de colocar a primeira vez, mas Vai muito material, né? falando num horizonte de 30 anos, que é o caso da concessionária, em quanto tempo isso vai se pagar pra gente? Ah, não. Ela cada vez fica melhor. Até a fertilização que nós fazemos, assim, que eu fiz em campo de futebol, campo de golfe, 30 anos depois eu vou lá e tá resolvido o lugar. Porque você colocando, porque o processo de matéria orgânica é um processo vivo. É um processo vivo, entendeu? Ela vai se recuperando. O químico, não. O químico, quem nós pega ela, é um gás do vapor e precisa de químico outra vez. Matéria orgânica, não. Então, se você... É interessante, olha, isso aqui, ó, é a Amazônia. Isso aqui é um trabalho que o pessoal já tinha feito. Isso aqui é uma obra que a Petrobras fez essa estrada para fazer uma prospecção de petróleo. Não deu petróleo, ele devolveu a floresta. Então, isso vão fazendo. Então, você vê, ó, isso aqui já é um terreno desertificado. Isso aí já está virando deserto. Olha aqui, depois de feito, como é que fica. Então, aqui foi feito até, tá vendo, umas ilhazinhas aqui para plantar árvore para devolver a floresta. Ângelo, e só para eu entender, assim, mais uma dúvida da fibra manta, ela chega a se espalhar ou ela vai ficar plantada onde você colocou ela? Não, porque você faz o consórcio. Nesse caso aqui, ó, você tem o consórcio na volta ali naquele que o outro lá. Ó, aqui tem o consórcio de semente que tem Pensacola, que a madeira não aceita pelo NME. Ela é da região ali. A semente é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. É uma madeira, é um pasto, que você pode colocar o gado. Só que tem a bermuda. A bermuda não é uma grama já de campo de golfe. Só que daí você coloca também, por exemplo, junto aqui uma leguminosa, um trevo. Só tem uma florzinha pequenininha. Então se criou um equilíbrio. Vai ficar uma folha parecida com a outra. Uma forma raiz. E a outra forma a raiz também, mas a outra faz ocupando os espaços. E daí a leguminosa tira o nitrogênio do ar e passa para o mar. Então deve-se que ele equilíbrio. É para ser. Um canteiro central fazendo isso aqui não falta mais nunca. Só que tem que fazer o trabalho e orientar o pessoal de conserva. E como é que faz? E o que seria essa orientação? Para não cortar e aparecer a terra. Entendi. Então eu vi serviço que nós fizemos. Então eu vi aqui, por exemplo. Isso aqui, Curitiba, Paranaguá. Então isso aqui tinha milho, passa os caminhões, soja, era um matagal. Matagal. Nós fizemos um revestimento vegetal aqui, ficou perfeito. Só que agora o pessoal não sabe cortar. Então estragaram o revestimento, entendeu? Mas para o público, Lei, o que é não saber cortar, seu André? O que acontece é o seguinte, as concessionárias, então você pega lá, você começa pagando por metro quadrado. Sim. Daqui a pouco chega o seguinte, então você faz um contrato, ó, você mantém a grama baixa. Sim, E tanto por mês para manter a grama baixa. sim. Só que daí as pessoas entendem que se cortar até no chão, vai cortar menos. Então é um erro de orientação. Entendi. Então eles têm que montar para se for cortar de uma certa forma que a vegetação não mostra a terra. Só que essa aqui, a altura que ela chega, não precisa cortar. E a Pensacola, ela vai nascendo assim, uma do ladinho da outra. Fica um ponto que mesmo que você corte, fica o calinho dela. Já fala então dica. Não, é só para ver se eu entendi, assim. Então, é um composto de duas espécies ali, três espécies, que a raiz delas vai cobrir todo o solo. Uma superficial e a outra profunda, e aí para não deixar outras se desenvolverem. Exatamente. E aí, com a falta de luz, de fazer essa roçada correta, né, sem cortar ela, ou às vezes sem precisar roçar, de não expor o solo, a gente garante que não vai precisar de manutenção. Exatamente. Inclusive, acho que o seu Ângelo até defende a ideia de não cortar, né? Não cortar. Cortar, porque Eu tenho documento já estudado desde que você planta a grama em leiva para levar, como é que faz, como é que ela se comporta, o que acontece. Então você vê, isso aqui é um canteiro central da rodovia que nós fizemos, podem ver que a água está passando pelo meio. Toda a água nas laterais está caindo aqui. Mas o que tem de interessante aí? Que você vê que nós conseguimos formar a vegetação mesmo com a água passando. Porque o mulch segura.
E todo esse material, que esses murchos que tá aí, é feito com material que ia ter no sanitário. Que é aquele composto, por exemplo, da bituca de cigarro. Exatamente. Então, você percebe? Então ela fica, até formar o gramado, ela fica protegida. E o senhor fala uma coisa interessante também, que até para o usuário, a questão estética, Sim. que a longo alcance Exatamente. fica mais agradável. Porque apesar da altura, Você a perspectiva... Hoje em dia não se fala muito sobre isso, mas eu trabalho em concessões há 10 anos. Sim. Eu saí da faculdade e entrei em concessão, então trabalhar com rodovias é só e é tudo que eu sei fazer. E eu lembro que em alguns manuais mais antigos, uma das etapas de projeto era você pensar e olhar muito sobre o conforto do usuário, assim. Eu lembro que isso era muito mais... entrava inclusive nos primeiros manuais de meio ambiente, que a primeira coisa de meio ambiente a se olhar era o conforto paisagístico, né? Então, isso... só vou te falar uma coisa para você. Você pode fazer um paisagismo de estrada. Então você imagina, você está numa estrada. Se você começa plantando árvores, cada 50 metros de distância. Quando começa a chegar perto de uma ponte, você começa a plantar com 30, com 10, certo? Quando você vem correndo a 50 por hora, 100 por hora, árvore, papum, você vai passando as árvores. Quando você vai chegando num lugar perigoso, uma curva, as árvores ficam mais rápidas. Entende? Então você já se livra. E outra, você pode fazer o paisagismo vir lá atrás e vir para estreitar e voltar só com movimento. Porque você está vendo uma coisa num movimento grande. Então nós já fizemos projeto que você pegar, por exemplo, assim, você determinar. Onde tem ponto de ônibus, que nem no litoral, planta flamboyant. Então quando a pessoa vê um flamboyant, já sabe que é um ponto de ônibus. Daí veja bem, se é um ponto de ônibus, a pessoa pode sair do ônibus e atravessar a estrada. Então você faz os canteiros, onde as pessoas vão passar, cria uma dificuldade. Coroa de Cristo, alguma coisa. Então você, tecnicamente, chega numa ponte, por exemplo. Então você pega na primeira feira da ponte e você planta hibisco. Hibisco que de noite bate a luz, ele clareia, você enxerga. Uma segunda linha de bambu menor. Mais uma terceira linha longe com bambu grande. O hibisco segura o automóvel. O bambu fino, no caso um acidente, segura a caminhonete. E os bambus seguram o caminhão. Você pode fazer segurança, sinalização, tudo no caso. Mas vamos ver que eu vou mostrar uma coisa importante para ele. Ô, Ju, deixa eu te fazer uma pergunta técnica aqui. A gente tem uma prerrogativa lá na Via Araucária, por conta do estudo de biodiversidade que eu comentei com vocês antes, que é a introdução de espécies, evitar introduzir espécies exóticas, né? Sim. Então, bambu é uma delas que não é muito bem aceito, né, na questão botânica dele, nos impactos aí. Olhando por esse aspecto, assim, a gente tem também uma prerrogativa de buscar soluções baseadas na natureza, que é muito o que você está passando para a gente aí. O que mais que você acha que a gente tem para essas soluções baseadas em espécie nativa? Nossa, é só você colocar na minha cabeça que é nativa, você escolhe. Só queria mostrar isso bem importante. Isso aqui é contorno morto. Então você veja, estou te mostrando uma situação em que deu erosão. É comum o fiscal chegar e falar, não, tampa de terra isso aí. Tampa de terra. Só que se você tampa, a água vem e pega o caminho outra vez. Então o correto é semear dentro da erosão. Porque daí ela se implanta lá e ali segura um pouco mais de umidade, então a planta pega e vem, cobre tudo. Então ela busca na realidade, ela se nivela. Então você olhando assim, e aqueles furos, depois a própria sujeirinha que tem, ela vai segurando. Vai contendo e vai. Então esse aqui é isso aqui, ó. Pode passar mais uma para frente que eu vou mostrar. Ó, isso aqui eu considero uma coisa assim, um avanço da Conspisa, porque é uma coisa que eu não acredito que no mundo tem uma coisa igual. Isso aí é um terreno que você não fura nem com picareta. Sofreu erosão solar, então virou uma pedra. Então você vê que isso aqui é fibra manta projetada. Você fez uma camada, nessa tem carbono, depois você fez uma segunda camada. Você vê que aqui, ó, só ficou uma camada, entendeu? Desse lado aqui, ó, tá vendo? Aqui só ficou uma, ali no meio duas. Olha a diferença depois. Isso aí eu só consegui chegar nisso porque eu fui laboratorista. Estou fazendo ensaio de CBR. Então você cortava às vezes corpo de frol,
saturava, depois se calculava a resistência. Então a raiz penetra. É como se pegasse uma toalha de banho, cheia de fertilizante, cheia de carvão, colocasse lá, então havia isso. Ficava molhado, umedecia o terreno se expandia. Então é você semeando dentro, ó. Olha aqui, tá vendo a água limpinha aqui, ó? Não corre mais o material fibra. O silt e a argila não sai mais. Isso aqui é projeto Carajás. Isso aqui são técnicas, ó. Isso aqui é outro projeto com tela murcha. Isso aqui é um projeto que você faz uma grama, por exemplo, com uma estrutura de tapete, para você fazer, por exemplo, assim, cabeça de viaduto, de quando se pega um aterro, daqui a pouco tem um concreto, porque daí a água nunca cai em velocidade. Ela cai pingando, sabe? Ela não causa erosão. E isso aqui dá para fazer até fundo de rio. Tudo que você pode imaginar, tá vendo? Vertedor de barragem. Pode continuar. Essa questão da inovação é algo bem importante e eu acho que... Val, faz isso. Então, isso aqui você vê, ó. Fibra de coco. Todo o coco verde que tem em Curitiba, que vier para nós aqui, nós transformamos em manta para conter erosão. Só que nós criamos uma manta que cola no chão. E se você pega uma manta que existe no mercado hoje, que faz 80 anos que existe, ela é dura. Então a água passa a partir da erosão por baixo. E também tem a questão também que foi levantada uma vez que eu já ouvi de alguns clientes já preocupação assim de algum bicho ficar preso embaixo das telas. Por isso que a nossa biomanta ela adere ao solo, não tem como prender um passarinho ou uma cobra, sei lá, algum bicho ali, né? Ela não fica preso. A planta sai e já passa por ela. Ela é que nem uma toalha de mesa, né? Caiu, aderiu 100%. Doutor, nós estamos falando de inovação, né, seu Ângelo? Mas nós estamos quase chegando no finalzinho do nosso tempo e essa questão da inovação para Via Araucária é algo que você já comentou em relação à gestão dos resíduos, né? Que você falou que teve que desenvolver toda uma questão ali com as equipes para dar essa destinação. E o que mais nós temos aí de inovação que a Via Araucária está colocando para beneficiar o Estado e os seus usuários? Nós temos hoje, e é algo que vai muito no sentido dessa questão da conservação, que é o uso sustentável da faixa de domínio, né? Então, por muitos anos, a faixa de domínio, que é a faixa ao lado da rodovia, ela virava um local onde se ficava roçando o tempo inteiro. Então a Via Araucária desenvolveu o que a gente chama de projeto de interesse de terceiro, um modelo para que os agricultores da região pudessem usar a faixa de domínio para fazer plantio do seu cultivo. Então ele vai estender ali o seu plantio de soja, de feijão, enfim, qualquer outra cultura, com alguns cuidados, obviamente, de segurança viária, para que esse plantio ali não chegue muito próximo da via e na hora da colheita também não tenha nenhum impacto com a segurança, mas que os agricultores eles possam estender um pouco mais a sua plantação e ter aí um benefício. Então, é um benefício para a concessionária, porque não tem mais que ficar roçando esses pequenos pedaços de solo, mas é um benefício para o agricultor também, que tem aí a extensão um pouco da sua produção e aumenta ali um pouquinho aí a sua eficiência aí enfim, seu sustento, né? Acho que esse é o nosso principal projeto, assim, a nível de empresa dos últimos dias, né? E tem um pouquinho do que a gente espera dos nossos parceiros, né? A gente comentava na nossa conversa inicial, que é que os nossos parceiros apresentem soluções que fujam do básico, né? Então, que fujam da grama esmeralda, que fujam do uso de bambu e venham aí com essas tecnologias, ou com essa inovação, né? A inovação nem sempre é tecnológica, é só pensar diferente. Então, sobre essa que o seu Ângelo mostrou pra gente ali, do uso das raízes, que eu fui até perguntando para entender, né? Tentar seguir a linha de raciocínio, né? Para entender como é que funcionava. E a gente espera muito os parceiros soluções baseadas em natureza, né? Então, é muito o que o seu Ângelo mostrou pra gente, e é o que a Conspisa trabalha, né? Acho que entendi e entendo agora melhor ainda, né? Vendo a explicação. Mas aí, assim, solução baseada em natureza e principalmente com o uso de espécies nativas. Acho que é o nosso... Essa é a grande preocupação, né? De hoje da sociedade. Fazer uma coisa bem interessante. A estrada, ela vai serpenteando. Certo? Que nem aqui no sul, que esfria, geia e tal.
Então você pega o contorno norte, você vai vendo o seguinte. Nesse lado aqui pega o sol, nasce braquiária. Aqui faz sombra, só tem grama de inverno. Daí cruza, virou do lado da estrada, passa assim, de repente o ateiro nasce uma grama, no outro nasce outra. Por causa da situação. Então ele tem que fazer um consórcio inverno e verão. Sim. Você tem que fazer esse inverno e verão. Então, digamos assim, e sempre procurar introduzir uma planta que seja, que ela integre, né? Não que não seja uma coisa agressiva, uma coisa que... Isso a gente faz. Mas deu uma passadinha bem rápida, até para mostrar para ele aqui que tem uma solução que é importante mostrar. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui nos Estados Unidos. Você vai nos Estados Unidos, você fica maravilhado. Então, eu mesma coisa. Então, isso aqui, 15 anos, 20 anos, 30 anos atrás, né, Dan? Acho que é mais, hein? Tem mais de 30 anos. Então, você nota o seguinte, eu fui 5 vezes para os Estados Unidos por causa disso aqui. Porque eu notava o seguinte, calçada de cimento. Puta, é a coisa mais feia essas calçadas que tinha aqui. E lá, bonita. Não tinha nada, só calçada de cimento e uma vassoura para não ficar liso. Daí você olha, as aleias tem aqui. As plantas tem aqui. A grama é essa, a pensacola aqui que nós fazemos com polido-semeador. A diferença é essa madeirinha aqui, ó. Porque isso aqui é o seguinte, então ela dá uma noção de capricho. Então você tá indo, que nem os pega a Avenida das Torres. Chegou embaixo do viaduto lá, não tem claridade. Virou uma terra. Simula isso aqui, porque os Estados Unidos eles usam isso aqui para você fazer Você vai criando formas, vai fazendo desenhos. Entendeu? Você está andando por cima da grama, o cara estende, faz só com esse material aqui. E dá uma noção de capricho. E daí, quando ele entra em decomposição, ele vira alimento para a planta. Então o cara só coloca mais dele, mais dele. Daí nós criamos o Nutrimush. A primeira camada nós botamos ela com fertilizante. Daí quando satura, ela solta esse fertilizante da primeira e depois a outra só vai colocando ele. Então isso aqui para vocês muda a história. Perto de pedágio, perto aqui, um lugar que o pessoal está andando por cima. Placa de sinalização. Para não nascer mato em volta de placa de sinalização, coloca isso aqui e tal. Então, e o detalhe, Também usem para corear, fazer o coreamento o curamento. das árvores, né? Só que isso aqui puxou uma série de coisas. Nós criamos outras coisas. Por exemplo, como em estrada, você não pode seguir aquela cartilha de fazer uma cova, 40 por 40 por 40 por 40. Porque você está em subsolo, você tem que fazer uma cova funda. Daí nós criamos os aductos com polímero. Que daí o que acontece? Você planta a árvore, bota um substrato que pega a água e segura. Daí ele alimenta a planta, não deixa faltar água. Quando chove demais, ele puxa. Quando falta, ele devolve. E ele aumenta e diminui, ele faz o trabalho da minhoca, ele oxigena. Então, daí nós criamos o adubo: alimento, água e ar. É o futuro dos fertilizantes. Nós já criamos, né? Nós já temos aqui. Esse é tudo fruto de muita pesquisa, muita tecnologia que nós temos aqui na Conspisa, né? Então, eu acho, seu Ângelo, que hoje nós conseguimos abordar temas essenciais, importantes para a questão de soluções ambientais. Alisson, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, a presença da Via Alcaia. Quero agradecer a Luciana, que foi de uma gentileza assim enorme em fazer toda essa parte de agendamento, tá? Então, mandando um abraço para ela aqui e transmita o meu abraço para ela também. E agora você tem um tempinho aí para falar, né, sobre o que você quiser, para a gente fazer esse fechamento. Não, eu agradeço o convite em nome da Vera Alcária, em nome da Lu, que mandou um abraço. A gente está desenvolvendo aí um projeto novo em moldes de contratos mais atuais e aí com uma preocupação muito grande de sustentabilidade, né? E aí a gente está buscando parceiros como a Conspisa para que venham com essas soluções inovadoras e que deixem nosso trabalho mais sustentável e mais eficiente.
né? É um contrato que vai durar aí 30 anos e a gente precisa de questões, de soluções mais eficientes para o nosso estado, para que a gente continue sendo referência em uma série de temas, como é o Paraná, mas também vire referência em gestão de rodovias, né? E em soluções sustentáveis. Eu agradeço e só para os usuários da Via Araucária, que porventura estejam nos escutando ou nos vendo, que acessem nosso site. Nós temos as informações lá de todas as áreas da empresa, desde meio ambiente, socioambiental, todos os projetos sociais que a gente executa estão na nossa página, e também os canais oficiais, né, Twitter, LinkedIn, enfim, Instagram principalmente, né, muito movimentado. E agradeço o convite de novo e a gente segue por aqui à disposição. Deixa eu te contar uma coisa. Quarta-feira eu estava no Hospital Santa Cruz conversando com o Paulo Francello. E sentado do lado, meu filho bagunçando ali, e ele é motorista de ônibus. E a gente trocando ideia, eu falei que a Via Araucária está aqui, ele falou que ele já foi socorrido no trecho de Irati. Então é para agradecer vocês esse salvamento que ele teve ali, que ele falou assim que é esse lado positivo que a concessionária traz, muitas vezes a gente não consegue enxergar. Então, estou transmitindo aqui o agradecimento do Paulo Francello. Tá bom? A gente agradece o Paulo e no fim do dia é isso, né? A concessionária ela vem para fazer essas obras de duplicação que são importantes, mas o objetivo final é fazer rodovias ou manter rodovias mais seguras para os usuários, né? E dar todo o conforto para que essas viagens elas aconteçam com a maior segurança e tranquilidade possível. Daniele, você, diretora-geral aqui da Conspisa, estamos indo para 55 anos, então para esse novo projeto, eu acho que a Conspisa... Queremos fazer uma parceria aí com a Via Araucária, que está, né? Porque é necessário, né? Sim. Para ter estradas, como ele falou, mais sustentáveis, mais seguras, e tem que ter parceiros honestos e comprometidos com o meio ambiente. Acreditamos, né, pai, que a gente tem muito para oferecer. Um minutinho então, seu Ângelo, para a gente fechar. Então veja bem, Alisson, putz, eu fico muito feliz. Inclusive eu vejo na tua presença aqui, digamos assim, um incentivo, um curamento para o meu final de carreira, entendeu? Porque eu dediquei minha vida para fazer isso aí tudo, e você nota porque o pessoal não estava nem preocupado com isso, com o meio ambiente e tal. E eu, digamos assim, mais de 60 anos, 55, dia e noite pensando na coisa, só em meio ambiente. E agora você, como engenheiro ambiental, então você trouxe aquilo que eu venho fazendo. Eu sempre estou fazendo um trabalho dirigido a tudo aquilo que vocês vão poder utilizar. Ó. Porque se você visse o começo, de como que eram as estradas, tudo, e o que está chegando através das concessões, não chegaria pelo Estado. Sim. Nesse nível. Agora, digamos assim, vai poder fazer muito e muito mais. Eu mesmo tenho muito para fornecer para vocês. E eu tenho muito interesse no contorno norte, todos esses contornos aí, porque eu trabalhei em todos eles. Então, e agora eu estou dentro do quintal. Eu levei 50 anos construindo uma empresa para atender agora. Isso, lá tá do lado, né? Seu Ângelo tá com 79 anos, já quer se aposentar. Tá muito cedo, senhor. Não. Não Então, não tem como. eu agradeço todo mundo, agradeço o Alisson, agradeço a Dami, agradeço o seu Ângelo, agradeço o Wesley, que tá aqui, que tá fazendo essa gravação pra gente. Então, obrigado, Wesley, pela sua paciência, pela sua cooperação. E esse foi o primeiro episódio do podcast da Conspisa Podcast. Haverá mais episódios e sigam as redes sociais da Conspisa. YouTube, LinkedIn, Instagram, e esse material técnico, esse conteúdo técnico, você vai poder consumir nas mídias sociais. Um grande abraço.